Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso resumo da semana do Vem e Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 46 a 48 de Doutrina e Convênios. Então, antes de começar na sessão 46, vamos dar ter uma ideia do que estava acontecendo ali com eles, né? Entre janeiro de 1831 a maio de 1831, os santos que viviam lá no leste, né, no estado de Nova York, estavam vendendo suas propriedades para poderem se encontrar com os santos de Kirtland. Então, estava tendo todo esse grupo, né, de pessoas chegando o tempo todo, que é o que nós vamos ver na sessão 48, fala a respeito disso. Mas, além disso, o que estava acontecendo é que os membros da igreja, os líderes da igreja, eles estavam excluindo das reuniões aqueles que não acreditavam nas coisas ensinadas pela igreja. Então, se você não acredita, não é bem-vindo. Então, eles excluíam aqueles que realmente eram contra. E isso ia bem ao contrário do que o livro de Mormon pregava. Né? O livro de Mormon, lá em Terceiro Nefe, fala o seguinte, ó, Terceiro Nefe 18:22. E eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se chegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. E, na realidade, aqui eles estavam querendo fazer o quê? Nas nossas reuniões, só membro da igreja vai entrar. Mas a gente consegue entender o porquê disso. Eles estavam vindo de uma perseguição ferrenha lá no estado de Nova York. Né? Lembram que quando nos primeiros batismos, que eles construíram uma barragem para poder fazer o batismo, uma turba foi lá e destruiu. Então eles eram atacados, as pessoas jogavam pedra neles durante as reuniões batismais. Isso era motivo de piada, de perseguição. Então, para evitar isso, para ter paz nas reuniões, então a gente exclui todo mundo que não acredita. E por conta disso, então, Joseph vai perguntar para o Senhor: o que a gente faz, né, nessa situação? E o Senhor, então, dá essa revelação, né, de Doutrina e Convênios, na seção 46. A gente pensa, quando a gente lê isso aqui, a gente vê com os olhos de hoje, né? Nossa visão de 2021, onde as capelas todas têm visitantes, são bem-vindos, né? E a gente tem cursos de línguas para que as pessoas venham e nos conheçam a igreja, tenham contato com a igreja, né? Nessa época não era assim, a igreja era muito novinha, tá vendo? Tinha nem um ano, né? E já estava sofrendo muita perseguição. Então, para evitar mais perseguições ou mais ofensas, eles estavam, não, deixa só a gente quietinho aqui. E o Senhor então vem com essa revelação para Joseph Smith. E a sessão 46, lá no versículo 3, fala o seguinte: não obstante, tendes ordem de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas, que são realizadas diante do mundo. Tendes ordem também de não excluir de vossas reuniões sacramentais ninguém que pertença à igreja. Não obstante, se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento até que haja uma reconciliação. E também vos digo que não deveis excluir de vossas reuniões sacramentais quem quer que esteja sinceramente procurando o reino. Digo isso com respeito aos que não são da igreja. Então, em resumo, todos são bem-vindos. Os que não são membros da igreja, nem aqueles que são membros da igreja, mas que cometeram alguma transgressão, algum pecado, eles talvez não possam participar do sacramento, mas eles podem assistir às reuniões, né? E aí no 6 ele fala: e torno a dizer-vos, com respeito às vossas reuniões de confirmação, que se houver alguém que não for da igreja, mas estiver sinceramente procurando o reino, não o excluireis. Então, as pessoas são todas bem-vindas, né? A igreja era nova, todo mundo que estava entrando para a igreja veio de outra denominação. Todos são bem-vindos, ninguém deve ser excluído. Aí ele fala assim, mas, né, aí ele continua falando que é o ponto principal dessa sessão, que ele vai falar então sobre os dons do Espírito.
Ele fala assim: mas acautelai-vos para que não vos enganem, e para que não sejais enganados, procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados. Então, ele vai falar aqui desses dons. O que são dons? São presentes que o Senhor nos deu. Então, o Senhor distribuiu esses dons para todos os filhos dele. São presentes que o Senhor nos deu para nos guiar na nossa jornada aqui, né? Para que a gente não tivesse assim desamparado. Então, todo mundo tem algum dom, né? Algum presente que foi dado pelo Senhor, que a gente conhece como dons do Espírito. Então, não necessariamente membro da igreja, os filhos do Senhor têm dons, né? Todos os filhos dele nasceram com dons. Aí ele diz assim: então, como essas pessoas iam chegar na igreja? Todos iam ser bem-vindos, ninguém ia ser excluído. Só cuidado, a igreja era muito nova, hoje a gente tem muita coisa muito forte, né? Já são quase 200 anos, mas aqui era tudo muito novo, então não sejam enganados. Para não serem enganados, então vocês busquem esses dons do Espírito. Mas para que esses dons são dados? Aí ele responde no 9. Eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer. Ele vai repetir várias vezes isso, que esses dons são dados para que todos sejam beneficiados. Olha lá no 12. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Ali no 11 ele fala que a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons, e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. E ele vai falar de alguns dons aqui, né? Mas além desses dons, existem milhares de dons. O elder Bruce McConkie falou o seguinte, que os dons do Espírito, eles são infinitos em número e em variedade. Então, são muitas coisas que às vezes a gente não vê como o dom do Espírito, são dons do Espírito, né? São esses presentes que o Senhor nos deu para nos guiar na nossa jornada aqui na Terra. Até anotei aqui que tem um livro, né, o que acho que todo mundo conhece, acho que eu já comentei aqui, eu sempre comento desse livro, que são as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Numa parte das Crônicas de Nárnia, os três irmãos, né, o Peter, a Lucy e acho que é Susan, né, o Peter, a Lucy e a Susan, eles estão em Nárnia, eles estão indo em direção a um acampamento lá, onde eles vão encontrar com o Aslan, e eles encontram o Noel. Noel aparece e vai dar presentes para eles. E ele dá um presente para cada um deles. Para o Peter ele dá uma espada, para a Lucy ele dá um tônico e para a Susan ele dá um arco e flecha. E esses presentes que eles recebem são para ajudá-los nessa jornada deles, né, para libertar Nárnia. Então, e é interessante que durante toda a aventura que eles passam, né, muitas vezes o presente que o Peter recebeu não pode ser usado. O que precisa ser usado naquela hora é o presente que a Lucy recebeu. Ou muitas vezes nem o do Peter e da Lucy, é o da Susan que precisa ser usado naquele momento. Mas um completa o outro. Então eu gosto dessa história porque é muito parecido com esses dons que a gente recebeu do Senhor, né? Nem todo mundo tem todos os dons, mas um dom completa um outro. Então a gente não pode, por conta disso, a gente não pode se comparar com as outras pessoas. Aquela pessoa tem tantos dons, eu não tenho nenhum dom. Claro que tem, o Senhor deu dom para todo mundo, né? Então, e são dons diferentes. Por isso que a gente vive numa comunidade como uma ala, uma estaca, porque os dons que todo mundo tem faz a coisa ser completa, né? Uns têm o dom de cantar, outros têm o dom de falar, outros têm o dom de ouvir, outros têm o dom de ajudar, outros têm o dom de testemunhar, outros têm o dom para ministrar, e a gente vai completando um ao outro. Então, são presentes que o Senhor nos deu, esses dons, né?
o, nós vamos começar aqui com os dons que estão nessa sessão e depois eu vou comentar de um discurso do Elder Marvin J. Ashton, que ele deu lá em 1980, alguma coisa, eu vou ver direitinho, mas onde ele cita vários dons que a gente às vezes olha e não vê como dom, mas são dons. Então, vamos começar aqui na 46, alguns dons que o Senhor deu, esses presentes que o Senhor nos deu nessa nossa jornada. O primeiro dom que ele fala, que está lá no 13, que é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Esse é o primeiro dom dado, né? É o dom de acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se sacrificou por nós. Se a gente for lá em Alma 7:7, fala sobre isso, que de todas as coisas, o mais importante, que a coisa mais importante que a gente tem que ter é acreditar no Redentor, no Salvador. E isso é um dom, e é um dom que deve ser buscado se a gente não tem, né? Buscar esse dom de acreditar e ter testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele continua aqui, lá no próximo, ele fala que a outros é dado crer nas palavras deles, para que tenham também vida eterna e permaneçam fiéis. A alguns é dado o dom de acreditar. Acreditar na liderança da igreja. Quando nós ouvimos nas conferências gerais um profeta falar, um apóstolo falar, o fato de nós estarmos acreditando nas coisas que eles estão falando é um dom do Espírito, né? Elder Holland deu um discurso uma vez, foi em 2013, chamado Eu Creio, Senhor. Acho que vocês se lembram, ele conta a experiência de um menino de 14 anos que chega para ele e fala para ele assim: Elder Holland, eu não posso dizer que eu sei que a igreja é verdadeira, mas eu creio que é. E o Elder Holland diz que abraça ele muito forte, né? E fala para ele: crer é uma palavra preciosa, né? Crer sempre foi o primeiro passo rumo à convicção. Então, tanto que as regras de fé falam, né? Eu creio, cremos que, nós acreditamos. Acreditar é uma palavra poderosa e é um dom do Espírito. Ele cita vários outros dons, ele fala aqui sobre a administração da igreja, até anotei o dom de saber como é que a igreja funciona. Então, por exemplo, um bispo que vai administrar a ala, vai cuidar da ala, ele recebe esse dom de saber como funciona a administração da igreja, para que ele possa fazer com que o trabalho flua, né? Então, é um dom do Espírito. Então, ele continua aqui falando mais uma vez que todos os dons são dados aos homens para seu proveito e deve ser compartilhado, né? Nós temos que usar esse dom, né? Compartilhar nossos dons. Aí, aqui ele fala o seguinte, aqui fala do bispo, também ele fala de vários dons aqui. Aí ele fala lá sobre o bispo, né? O bispo de ter o dom do discernimento, que quando vai entrevistar alguém, vai ter um chamado para alguém, ele tem esse dom, que é o dom do discernimento. Todos são dons do Espírito. Aí ele diz assim, ó, lá no 29, que para que a alguns seja dado possuir esses dons, todos esses dons. Alguns têm esse privilégio de ter todos esses dons. A gente não sabe se é o presidente Nelson, né? Eu imagino que sim, que ele tenha todos esses dons. A alguns é dado, né? Todos esses dons. Mas a maioria de nós, todos nós, é dado alguns dons, né? E são todos divididos para que a gente se complete. Elder Marvin J. Ashton, como eu havia dito, foi em 1987. Ele deu um discurso onde ele faz uma lista de dons do Espírito. E ele fala assim que muitos desses dons, eles não são tão evidentes quanto os outros, mas ainda assim eles são valiosos, eles são reais. E ele fala assim, ó, alguns dos dons. O dom de fazer perguntas, o dom de ouvir e seguir a mansa voz, o dom de chorar, o dom de evitar contenda, o dom de buscar o que é correto, o dom de procurar o Senhor por ajuda e guia, o dom de se preocupar com o próximo, o dom de orar, o dom de ponderar, são todos dons do Espírito. Então, como o Elder Bruce McConkie diz, são infinitos, é uma infinidade de dons
e o Senhor nos deu, né? E aí eu até anotei aqui que à medida que nós buscamos, nós desenvolvemos, nós compartilhamos nossos dons para beneficiar nós mesmos e aqueles que estão próximos de nós, o mundo pode se tornar um lugar melhor. Quando nós juntamos esses dons que nós temos, né? Desculpa. Muito bem. Então, essa é a sessão 46. Então, que o senhor foi ligando, né? Então, vocês precisam aceitar as pessoas que vêm de fora. As portas da igreja têm que estar abertas para todo mundo. Cuidado para não serem enganados. Então, para isso, vocês têm esses dons, mas esses dons são usados para beneficiar uns aos outros. Então, procure com zelo os melhores dons. Vão atrás desses dons para abençoar tanto a sua vida quanto daqueles que estão perto de você, né? E assim a igreja pode ser mais forte quando nós usamos os nossos dons para nos unir, para fazer uma coisa inteira, né? O seu dom pode ajudar o que falta no meu dom, né? Ou vice-versa, um complementa o outro. Na sequência, né, no mesmo dia, inclusive, foi dada essa revelação para que resolvesse esse assunto das pessoas poderem estar assistindo às reuniões. Ele, então, recebe uma revelação dada para John Whitmer. Então, o que acontece nessa revelação aqui? Oliver Cowdery era o escrevente e historiador da igreja. Mas Oliver Cowdery, ele está lá em missão com os lamanitas. Então, Joseph precisa chamar alguém para poder substituí-lo. E é chamado, então, o John Whitmer para fazer isso. Mas John Whitmer se sente muito inadequado para esse chamado, né? Como é que eu vou ser o historiador da igreja? Então, ele fala assim, lá no cabeçalho, diz assim que o John Whitmer escreveu: eu preferiria não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida, e se Ele assim o desejar, meu anseio é que Ele o manifeste por intermédio de Joseph o vidente. Então, ele havia sido chamado, os elders haviam apoiado, né, o nome dele para ser historiador da igreja, mas ele se sentia completamente inadequado. Então, ele pede para que Joseph ore, para que o Senhor diga, né, confirme, não, é você mesmo que vai ser o historiador da igreja. Então, até anotei aqui, né, que como vem na sequência dessa revelação sobre os dons do Espírito, eu até pus aqui, ó, o dom do Espírito que ele não sabia que ele tinha. Então, John Whitmer tinha o dom de escrever, de ser historiador, mas ele não conhecia, ele não sabia que tinha esse dom, mas o Senhor sabia. Então, o Senhor o chama para poder ser historiador, para poder escrever todas as coisas que estavam acontecendo na igreja. Daí ele diz o seguinte, então, lá no 47:1. Eis que me é conveniente que meu servo John escreva e conserve uma história regular, e assista-te, meu servo Joseph, na transição de todas as coisas que te serão dadas, até que ele seja chamado para outros deveres. Aí lá no 3 ele fala: e também te digo que ele será encarregado de continuamente fazer o registro e escrever a história da igreja, pois Oliver Cowdery designei para outro ofício, né? Oliver Cowdery estava pregando lá para os lamanitas. Aí ele termina no 4. Porém, se for fiel, ser-lhe-á dado pelo consolador escrever essas coisas. Então, o dom está aqui, né? Ele vai ter esse dom de escrever. Se ele for fiel, né? Ele vai saber o que escrever. O Consolador vai inspirá-lo com esse dom. E é interessante aqui, a gente vai ver mais para frente que John Whitmer, ele não vai ficar firme na igreja, né? Aliás, a família Whitmer toda vai se afastar, né? O único que volta é Oliver Cowdery, que era cunhado, né? Que era casado com uma das Whitmer. É o único que vai voltar. Todos eles vão ficar fora da igreja. John Whitmer, inclusive. Mas aqui, mesmo o Senhor sabendo das coisas, o Senhor ainda dá aqui para ele uma visão do que pode ser, né? Das bênçãos que ele pode ter sendo fiel.
Então, sendo fiel, vai ser dado pelo Consolador esse dom pelo qual você está sendo chamado. E ele então escreve, ele começa a escrever e por anos ele vai escrever a história da igreja, né, depois, mais tarde, eu não sei se vai falar, mas eu acho que naquele livro Revelações em Contexto, conta a história disso aqui, o que acontece com essa história, com esse registro que ele faz. Mas ele escreve, né? Ele cumpre aqui esse chamado que ele recebeu. Bom, passaram alguns dias, vem a sessão 48. Então, o que é a sessão 48? A sessão 48 os santos estão chegando. Então, tem muita gente vindo. O bispo é o Parley P. Pratt, o bispo é o Edward Partridge, que era o responsável pelos assuntos temporais da igreja. Arrumar lugar para essas pessoas morarem, comprar os terrenos. Essa era a designação do Edward Partridge. E eles estão assim, como é que a gente faz, né? Com todas essas pessoas chegando. O Joseph Smith, então, vai pedir orientação para o Senhor. Olha, como proceder, olha ali no cabeçalho, fala a maneira de proceder quanto à aquisição de terras para estabelecimento dos santos lá em Ohio. Como é que nós vamos fazer? E é interessante a maneira como o Senhor dá essa revelação. Ele começa falando o seguinte, lá no 48:1. É necessário que, por enquanto, permaneçais em vossas moradias, como convém à vossa condição. Então, mais ou menos, por enquanto, fica aí, vamos ver o que a gente vai fazer, mas no 2 ele fala, e se possuirdes terras, repartireis com os irmãos do leste. Então, ele está falando isso aqui para os irmãos que moram lá em Kirtland. Essas pessoas estão chegando aqui. Então, vocês ficam nas suas casas. Se vocês tiverem lugar, vocês vão repartir. Eu tenho terra aqui, então vou repartir com essas pessoas que estão chegando. Aí ele fala assim, ó, no 3. E se não possuirdes terras, que eles comprem. Eles tinham vendido as coisas deles lá, então eles vão chegar aqui e vão comprar. Por enquanto, nas regiões circunvizinhas, como lhes parecer bem. Aí o Senhor fala várias vezes isso nessa sessão. Pois é necessário que por agora tenham lugares para morar. Então, Kirtland não ia ser o lugar definitivo deles. Eles iam morar por um tempo, né? Então, por agora, eles precisam achar um lugar para morar. Aí ele fala sobre uma coisa que, né, é usada até hoje, a igreja fala muito isso, a gente ser previdente, né? Ter um viver previdente, tentar ter uma poupança, um dinheiro guardado, e o Senhor fala isso aqui, né? Então, guarde o dinheiro que vocês puderem, e para poder ter condições. O Senhor sabia que logo eles iam ter que sair de lá. Aí ele fala que eles querem saber sobre Sião, onde vai ser Sião, né? Vai ser aqui, compramos o terreno aqui, vai construir aqui, Sião vai ser aqui. E o Senhor então fala assim, ó, o local não será ainda revelado, né? Mas logo vocês vão saber. Mas ele vai falando aqui, ele dá instrução nessa sessão de como cuidar dessas pessoas que estavam chegando, que iam precisar de um teto, iam precisar de uma terra para plantar. E é isso que o Senhor fala que eles têm que fazer aqui, né? Comprar terra, construir o alicerce, fala de construir o alicerce da cidade, quando ele cita aqui, ó, comprar terras para uma herança, sim, para a cidade. Ele está falando de Sião, onde vai ser construída Sião, mas ninguém sabe ainda onde vai ser. Então, por hora, vamos nos estabelecer aqui. Quem tem terra ajuda, quem não tem, eles vão dar um jeito de comprar. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Então, é mais ou menos isso que a sessão 48 está dizendo. Então, nessas sessões, a gente viu essa preocupação do Senhor, né? A preocupação dele com as pessoas que estavam vindo de fora, com os santos que estavam voltando, estavam chegando em Kirtland, a preocupação com as pessoas que não eram da igreja, que precisavam ser recebidas para que a igreja também pudesse crescer, a preocupação com os membros da igreja de não serem enganados, de procurarem os dons e junto, ao receber, ao reconhecer esses dons do Espírito, usar em benefício das outras pessoas, repartir, compartilhar
esses dons que o Senhor estava dando. Então, só para terminar, queria ler uma coisa que está lá em Moroni 10:8. Ele fala o seguinte: e novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos, e eles vêm do mesmo Deus, e de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo, e eles são dados pelas manifestações do Espírito de Deus aos homens para beneficiá-los. Então, esses presentes que o Senhor nos deu, né, esses dons do Espírito, são para nos beneficiar e para beneficiar a vida das pessoas que estão perto de nós. Então, não podemos negar esses dons. Então, não tem aquela coisa de falar, aquele irmão tem tanto dom, não tenho nenhum. Não, todos nós temos. Nós não podemos nos comparar com ninguém, porque cada um tem um dom diferente e eles se completam. Então, é isso. O resumo dessa semana aqui. Uma coisa também que eu tinha anotado aqui sobre a sessão 47, quando John Whitmer é chamado para ser um historiador, né? Que nós também podemos ser historiadores da nossa própria vida, mantendo um diário pessoal, né? Nós precisamos ser, não me lembro qual líder falou que nós precisamos ser um povo que mantém registros. Então, se nós não queremos ser esquecidos, nós precisamos manter um diário. É o diário que vai fazer com que se lembre de nós lá na frente, quando, né, os nossos tetranetos, quem for, né, quem foi aquela minha tetravó? Tem o diário dela escrito, a história dela registrada. Então, precisamos ser um povo que registra a história, né? O Senhor pede isso, que a gente faça nossos registros, sejamos historiadores da nossa própria vida. Então, é isso. Resumo da semana. Então, boa semana, a gente se vê na próxima. Se cuidem. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.